a se lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida, daquilo que Deus realizou na tua vida. O Deus que me fez vencer o urso, o Deus que me fez vencer o leão, é o Deus que mais vai me fazer vencer esse gigante que eu estou enfrentando hoje. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, vocês conhecem, capítulo 17, versículo 40 ao 47. Eu quero que você pegue aqui minha chave, por favor. Obrigado, viu? Obrigado. Se você puder ficar de pé, você que está aqui, você que está na sua casa, fique tranquilo, mas você que está aqui, gostaria que você ficasse de pé. Está aqui no Data Show, obrigado, viu? Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne, as aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Senhor, fala conosco essa noite através da Tua palavra. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, já adoramos a Ti com os louvores, e agora queremos ouvir a Tua voz, através da inspiração da Tua palavra, que Tu venhas falar conosco, que possamos ser abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Se assente, meus queridos. Atitude, o segredo para vencer os gigantes da vida. Gigantes ainda existem, né? A cada dia na nossa caminhada, sempre surge gigantes diferentes. Você vence um gigante na vida, numa área mais, na caminhada surgem outros gigantes. E esses gigantes, eles são atrevidos, são teimosos, né? Eles teimam em nos assustar, em colocar empecilhos na nossa vida. E muitas vezes eles nos fazem tremer de medo, porque há gigantes que aos nossos olhos eles são grandes, mas na realidade todo gigante, ele é maior do que nós, né? Quando você fala em gigante, você entende que ele é maior do que você. E existe gigantes dentro de nós, gigantes no nosso interior, e há gigantes externos, gigantes fora de nós. Nós vivenciamos na nossa caminhada gigantes dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso emocional, e gigantes no dia a dia da vida. E esses gigantes, eles se levantam como fantasma e nos assustam, nos amedrontam. E nós podemos dizer que o gigante pode ser uma pessoa, né? O gigante pode ser uma circunstância.
O gigante pode ser um complexo, nós já falamos sobre isso. O gigante pode ser um trauma. O gigante pode ser uma ferida emocional. O gigante pode ser um trauma, um abuso sofrido na infância. Quantos carregam gigantes emocionais por abusos que aconteceu na infância? O gigante pode ser uma doença, pode ser um vício, pode ser um pecado. O gigante pode ser uma culpa, pode ser uma fraqueza, pode ser o estresse, pode ser uma incredulidade. Há vários gigantes que nós lidamos no dia a dia da vida. E nós temos pregado aqui, já há quase 2 meses, sobre vários gigantes que surgem na nossa vida. Qual que é o gigante que você pregou aqui? Você já esqueceu, né? Peguei de surpresa. Qual que é o gigante que você pregou? Tentação do medo. Você da derrota? A derrota. Você foi, pastor Noraldino, foi eu esqueci, da culpa. Da culpa. Lembrou? Dos sentimentos. Isso. Então, nós enfrentamos no dia a dia vários gigantes. E nós não temos pregado essa série de mensagens para medir o tamanho do gigante, para dizer da estatura, da força que ele tem. Não. Nós temos pregado essa série de mensagens com o intuito de mostrar que nós, em Cristo Jesus, somos capazes de vencer qualquer gigante. Que os gigantes vêm, que os gigantes nos amedrontam, que há gigantes internos e gigantes externos, mas nós não estamos aqui para dizer que gigante é invencível. Nós estamos aqui pregando que com Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, nós somos capazes de vencer qualquer gigante. E gigante, é bom dizer que vencedor de gigante, ele não nasce pronto, ele é feito. Na caminhada, nas inspirações, nas instruções, nós vamos aprendendo a vencer os gigantes da vida. Eu sou um apaixonado por biografia de pessoas. Gosto de ver histórias de pessoas, de ver nas suas biografias as suas inspirações, os seus ensinamentos, as suas superações de vida. Então eu sou um apaixonado por biografia de pessoas que venceram na vida, que conseguiram vencer os seus gigantes da vida. E tem um deles chamado Thomas Edison, que foi talvez um dos maiores cientistas de todos os tempos. E ele diz que as suas vitórias foram construídas 10% de inspiração e 90% de transpiração. Que foi preciso ter atitude, foi preciso suar para conseguir conquistar as coisas da vida. Tem a biografia de Beethoven. Diz a história de Beethoven que a sua mãe estava grávida dele e ele havia um mal súbito na sua vida, um problema genético, que o médico disse para a mãe: olha, é melhor a senhora abortar, porque essa criança vai ter sérios problemas ao nascer. Mas essa mãe, ela decidiu permanecer com a gravidez. E diz a história, a biografia de Beethoven, que ele nasceu com uma surdez progressiva. E diz a história que aos 46 anos ele ficou completamente surdo. Mas depois de completamente surdo, diz a sua biografia, que as suas melhores sinfonias foram compostas após os 46 anos de idade. Ele venceu o gigante da surdez. Ele foi capaz de vencer o gigante da surdez.
Nós temos uma compositora no meio cristão, que ela talvez foi a que mais compôs hinos, talvez a maior de todas, porque ela escreveu mais ou menos 8.000 hinos. É muita inspiração, né? 8.000 hinos. E essa mulher, ela conhecia todo o Pentateuco de cor. Ela tinha a capacidade de cantar todos os seus hinos que ela compôs, que ela se inspirou. Mas ela viveu 92 anos. Talvez naquela época não havia a medicina como tem hoje. 92 anos na época que ela viveu, foi assim algo, talvez um milagre de Deus. Mas diz a história dela, a biografia dela, que ela ficou cega na 6ª semana de vida. Na 6ª semana ela ficou cega. Chama Famicross. Por um erro médico, ela se tornou cega. A 6ª semana de vida. E durante toda a sua vida praticamente, ela viveu na escuridão, na cegueira. Só que ela iluminou tantas pessoas foram iluminadas através das suas canções, através das suas inspirações, através das suas músicas. Um dos cânticos que nós conhecemos, eu já falei uma vez sobre ela aqui, é aquele cântico que diz: que segurança, eu sou de Jesus. Eu acho que até coloquei aqui, que diz assim, deixa eu ver se vai abrir meu celular. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, e rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, sim, canta ao Senhor, e sempre render-lhe ardente louvor. Apesar desse gigante, da surdez, da cegueira física, ela conseguiu vencer esse gigante, porque ela teve a capacidade de conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia, de saber decor todos os hinos que ela compôs, de ser uma inspiração para muita gente. Apesar desse gigante, ela conseguiu vencer, porque ela foi um instrumento de Deus para iluminar e abençoar muitas pessoas. Qual que é o gigante que você tem enfrentado na tua vida? Qual que é o gigante? Porque existem gigantes que você vai lidar com ele em toda a sua vida. Mas nós podemos vencê-los, amém? Nós podemos superar os gigantes da vida. Nós podemos em Cristo Jesus ser maior do que eles. E essa noite eu quero aqui viajar um pouco com vocês, olhando um pouco esse texto, tendo uma outra inspiração que Deus me deu, de como nós podemos vencer os gigantes da vida. Quais as atitudes que nós temos que tomar para vencer os gigantes da vida? Quando nós olhamos os 12 espias, aqueles 12 espias eram os melhores. Aqueles 12 espias eram nobres, eram príncipes. Aqueles 12 espias eram homens de valores, escolhido a dedo por Moisés. Eram homens fortes, inteligentes, eram líderes nas suas tribos, e foram escolhidos. Mas quais foram as suas atitudes? Quais daqueles 12 espias chegaram até a terra prometida, que mana leite e mel?
E quais não chegaram, apesar das qualidades que tinham de ser nobre, de ser príncipes, de ser homens de valores, de serem homens inteligentes, de serem líderes, mas quais alcançaram a terra que mana leite e mel? Quem que venceu o gigante Golias, que vocês conhecem muito bem a história? Poderia ser Saul? Poderia ser alguém do exército de Saul, de Israel? Mas quem venceu o gigante Golias? Quem foi capaz de vencer ele? É nisso que eu quero essa noite compartilhar com vocês. Quais as atitudes que eu tenho que ter para vencer os gigantes da vida? Eu sou um escolhido de Deus, eu sou chamado por Deus. Deus me tirou da onde eu estava. Mas quantos cristãos têm perdido a batalha? Quantos cristãos têm se amedrontado diante de gigantes que estão na sua frente? Quantos cristãos têm se escondido na caverna, têm fugido de gigantes, porque têm visto o gigante maior do que ele? São chamados, são escolhidos, têm promessas de Deus, mas quantos têm se amedrontado diante do gigante da vida? Aí eu quero aqui viajar com vocês um pouco, olhando um pouco a história de Davi, e talvez um pouco a história daqueles espias, para nos mostrar essa noite quais as atitudes que eu tenho que tomar para vencer os gigantes da vida, dentro de uma outra inspiração que Deus me deu. Primeira delas, se lembre daquilo que Deus fez na sua vida. Comece a se lembrar daquilo que Deus fez na sua vida. Quando Davi se propôs a enfrentar aquele gigante, houve oposição contra ele, não houve? Questionaram a atitude de Davi. Quem é você? Você é um simples pastor de ovelhas. Você nunca fez parte do exército de Saul. Você não tem experiência, você não tem bagagem. Até o próprio Saul desencorajou a enfrentar aquele gigante. Tentou dar a ele a couraça, os armamentos de um soldado, mas Davi abriu mão de tudo aquilo, e Davi, ele não quis usar aquilo, e Saul o desencorajou a lutar contra o gigante, porque olhando a estatura de Davi, o currículo de Davi, Saul entendeu, ele não tem capacidade de vencer aquele gigante. Só que Davi, quando fala com Saul, ele começa a compartilhar e a se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Ele começou a dizer para Saul que o Deus que iria estar com ele, que o Deus de Israel lhe deu a capacidade, a condição de vencer o urso, de vencer o leão. Então Davi se lembrou daquilo que Deus fez na sua vida, quando era pastor de ovelhas, quando cuidava de ovelhas, e aí ele diz: olha, o mesmo Deus que me deu vitória lá no passado é o Deus que é capaz de me dar vitória contra esse gigante chamado Golias. Davi começa a se lembrar daquilo que Deus fez para ele. Josué e Caleb, eles fizeram a diferença porque eles se lembraram da promessa de Deus. Eles disseram: subamos e possuamos a terra, porque ela é promessa de Deus, foi Deus que disse isso para nós. E com certeza Caleb e Josué se lembraram daquilo que Deus já tinha feito por eles, daquilo que Deus já tinha realizado no meio do povo, de ter os livrado da escravidão do Egito, de mandar praga, de abrir mar vermelho, de sustentar a vida deles. Josué e Caleb se lembraram daquilo que Deus fez. Se nós queremos enfrentar gigantes na vida, nós temos que nos lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, daquilo que Deus já proporcionou na nossa vida. Quantos gigantes no passado foram vencidos?
Quantos gigantes você já enfrentou na tua vida e você os venceu? Começa a se lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida, daquilo que Deus realizou na tua vida. O Deus que me fez vencer o urso, o Deus que me fez vencer o leão, é o Deus que mais vai me fazer vencer esse gigante que eu estou enfrentando hoje. Comece a se lembrar daquilo que Deus fez na tua vida. Comece a se lembrar. Porque as atitudes no início vão definir o teu êxito no final. Há gigantes, mas quantas vitórias Deus já me deu? Quantos livramentos Deus já me deu? Quantos gigantes eu já enfrentei na minha vida e eu venci? Talvez o Espírito Santo essa noite, para você que está aqui, para você que está na tua casa, que está enfrentando um gigante, Ele está te fazendo lembrar de gigantes que você superou, que você venceu. Aqueles outros 10 espias também sabiam da mesma história, ou vivenciaram a mesma história de abrir o Mar Vermelho. Só que se esqueceram de tudo aquilo que Deus fez e estavam olhando para a circunstância. Para quem você está olhando? O que tem aguçado a tua fé? O que tem te levantado para continuar? Comece a se lembrar. Como o salmista disse certa vez: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos o quê? Alegres. O Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que nos deu força para vencer o gigante lá atrás é o Deus que nos dá a condição de vencer o gigante hoje. Comece a se lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. Comece a se lembrar daquilo que o Senhor realizou da tua vida. Comece a se lembrar dos livramentos, das vitórias. Comece a se lembrar que houve gigantes que te amedrontou, que você ficou paralisado, mas foi na caminhada, foi indo e ele caiu por terra, ele foi derrotado. Comece a se lembrar disso e dizer: o Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje. O Deus que me fez derrubar o gigante hoje, ontem, é o Deus que faz hoje. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. Uma outra verdade que eu vejo aqui: faça Deus aumentar e faça o Golias diminuir. Olha, na batalha de Davi contra Golias, Davi não vê como os outros veem. E Davi, ele nem quis ver aquilo que eles estavam vendo. Davi não teve o mesmo olhar do que aquele exército, do que Saul. Davi teve um outro olhar. Saul e o exército só viam o gigante, não é verdade? Só enxergavam o gigante. Com certeza eram especialistas em gigante. Tem tanto crente que é especialista em gigante. Aquele exército e Saul sabia o tamanho do gigante, sabia o tamanho da lança, sabia o tamanho do escudo, do capacete, da espada. Eram especialistas, conheciam os insultos do gigante. Era isso que eles enxergavam. Só que Davi não era especialista em gigante. Davi era especialista em Deus. Davi conhecia Deus. Davi sabia quem era Deus. Davi andava com Deus. E nenhuma vez Davi chamou Golias de gigante. Ele chamou de incircunciso filisteu, mas nunca chamou de gigante, porque ele sabia: eu não olho para o gigante, eu olho para Deus. Eu não vejo o gigante, eu vejo Deus. Deus é maior do que qualquer gigante que eu estou enfrentando. Ele é maior. Entenda que maior do que o gigante que você está enfrentando, o teu Deus é maior.
Davi era especialista em Deus. Não seja especialista em gigante, seja especialista em Deus. Eu sei em quem tenho crido, Ele é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu não sigo aquilo que os espias, do que o exército de Saul, do que o mundo diz. Eu olho para Deus, eu caminho em Deus, eu vejo Deus, e Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que o teu problema. Mas tem crente que vê o miadinho de um gato, já acha que é gigante. Já começa a criar um gigante na sua vida. Tem gente que vê uma pequena nuvem e já acha que é tempestade. Tem gente que é especialista em gigante. Só que Davi não. Davi era especialista em Deus, ele conhecia Deus, desde o anonimato, quando não era nada, que era um pastor de ovelhas, que cuidava de algumas ovelhas. Davi era especialista em Deus, Davi conhecia Deus. E essa noite eu quero dizer que não sejamos especialistas em gigante. Esse é desse jeito, esse tem essa couraça, esse tem essa espada, esse é desse tamanho, esse é do outro tamanho. Conheça Deus, saiba quem é Deus. Deus é maior do que tudo. Deus está sentado no mais elevado lugar do universo. Deus é maior, e eu conheço Deus e não o gigante. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Olha aí o que está dizendo Tiago. Cadê Hugo Marcos? Isso. Portanto, se sujeita a Deus e resista ao diabo. E ele o quê? E ele o quê? Fugirá de vocês. Vamos lá, o versículo 8, Hugo Marcos. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a você. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Mas só a parte A, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Deus é o Deus que caminha conosco. Quando eu olho para Deus e não olho para o gigante, quando eu olho para Deus e eu resisto o diabo, ele foge de mim, porque ele sabe que o meu olhar não é olhar para o gigante, o meu olhar é para o Senhor. Eu sou especialista no Senhor, eu sei quem meu Deus é, eu conheço meu Deus. Então qual que é o gigante que você está enfrentando? Diga para o gigante do divórcio: sai da minha casa. Você está enfrentando esse gigante? Você que está aqui, ou você que está na sua casa assistindo essa palavra? Você diga: saia da minha casa. Para o gigante da depressão, diga: saia da minha vida. Para o gigante da dificuldade financeira, saia dos meus negócios. Para o gigante dos vícios, diga: saia do meio da minha família, eu não aceito você. Para o gigante do comodismo, do desânimo, da culpa, da fraqueza, da derrota, da incredulidade, do medo, diga: saia da minha vida espiritual. Deus é maior, eu sou especialista em Deus. Qualquer gigante que você esteja enfrentando, diga: eu conheço o meu Deus, e o meu Deus é maior do que o gigante. O meu Deus é maior do que tudo. E aí mais, outra coisa eu quero falar com vocês essa noite. Concentra-se em Deus. Olha para Deus. Interessante quando você vê a Bíblia e olha um pouco a história de Davi. Davi, Deus sabia, porque Deus tinha a capacidade de saber a nossa história. Deus conhece a nossa história antes de nós sabermos, não é verdade? Deus sabia quem seria Davi. E quando você olha a história de Davi, e Deus fala: o homem segundo o meu coração. Mas quando você olha a história de Davi, você vê o que é um homem que teve altos e baixos na vida, não é verdade? Davi não só viveu momentos altos, auge. Davi viveu momentos também difíceis na sua vida. Davi enfrentou momentos complicados. Davi, ele perturbou o gigante Golias com o olhar, mas cobiçou Betseba com os olhos, não é verdade? Não foi isso? Davi liderou exércitos
com as 12 tribos, mas não conseguiu administrar a sua família. Davi era um capitão assim, bem sucedido, o povo gostava dele, mas Davi fez amizades com os inimigos de Israel. Davi, ele se irritava, Davi, ele tinha sede de sangue, mas Davi também tinha fome de Deus. Davi era um homem que tinha 8 esposas, teve 8 esposas, mas Davi só teve um Deus. Davi, ele era o homem, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Porque nos momentos bons, ele foi o melhor, né? E nos momentos mais difíceis, talvez ele não foi pior do que nós. Davi viveu altos e baixos na sua vida, como você e como eu. Existiu gigantes na vida de Davi, que ele perdeu a batalha. Não perdeu? Talvez você na sua caminhada, teve algum gigante que você perdeu. Davi perdeu a batalha de alguns gigantes. Davi enfrentou o gigante do adultério. Davi enfrentou o gigante da cobiça, do desânimo. Davi enfrentou o gigante da rejeição, do desprezo. Davi enfrentou o gigante do fracasso, da vingança. Davi enfrentou vários gigantes. Mas apesar das suas imperfeições, apesar das suas limitações, Davi sempre se concentrou em Deus. Davi sempre se refugiou em Deus. Davi entendeu que a fonte para lhe fazer vencer os gigantes da vida, apesar de algumas derrotas que ele enfrentou, a fonte da vida dele que o levantava era Deus. Davi se jogava em Deus. Davi se refugiava em Deus. E talvez nós temos enfrentado muitos gigantes na vida, e nós vivemos altos e baixos na vida. Tem momentos que você está no céu, mas tem momentos que você quer ficar na caverna. Tem momento que você pula, que você dança, mas tem momento que é difícil. Mas eu quero dizer que nos nossos altos e baixos da vida, se concentra em Deus. Olha para Deus. Se joga na presença de Deus. Deus é aquele que te anima, é aquele que injeta ânimo, é aquele que abastece a tua vida, é aquele que te levanta, é aquele que te encoraja, é aquele que te dá força. Não fique só olhando os gigantes e se escondendo nos seus altos e baixos da vida. Se concentra em Deus, se joga em Deus, se derrama em Deus, porque Davi nos seus baixos da vida, ele se jogava em Deus, ele se concentrava em Deus, ele olhava em Deus, ele pedia misericórdia de Deus, ele dizia: não afaste de mim o teu Espírito, Senhor. Olha, ele sempre entendeu, apesar dos altos e baixos da vida, Deus é a essência, Deus é tudo, Deus é aquele que me ergue, Deus é aquele que me levanta, Deus é aquele que cuida da minha vida e tem misericórdia de mim. Você está vivendo altos e baixos na tua vida? Se concentra em Deus. Se joga em Deus. Olha para Deus. Tenha a atitude de dizer: não, as coisas estão difíceis, mas o meu Deus é mais, o meu Deus é maior, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é grande, o meu Deus é soberano. Tenha atitude, não se entregue, não pare. Talvez um gigante te derrubou, mas a vida continua, as coisas continuam. A vida não terminou, o ponto final, quem dá para a nossa vida não somos nós, é Deus.
Então continua a tua vida. Não é porque uma batalha, um gigante te jogou para baixo que você tem que parar. Se concentra em Deus, peça misericórdia para Deus, peça para Deus te levantar, te animar. Tenha a atitude de dizer: não, eu caí, mas Deus é especialista em levantar. Eu caí, mas Deus é especialista em me erguer. E eu estou com o Senhor, eu estou arrependido, e eu quero me concentrar em Deus, porque se eu me concentrar nos homens, vão me julgar, vão apontar o dedo, vão dizer que não tem mais jeito, vão dizer que não tem mais possibilidade. Mas com Deus não. Com Deus eu posso me erguer, com Deus eu posso me levantar, com Deus eu posso vencer outros gigantes que virão contra mim. Com Deus eu posso todas as coisas. Aleluia, aleluia. Começa a pensar desse jeito. Tem uma frase que diz: palavras são só palavras, mas as atitudes mostram realmente quem você é. Tem tanta gente teórica, né? Tem tanta gente que vive de teoria. As suas atitudes diante do gigante vão determinar quem você é, quem realmente você é. Homem sem atitude, essa frase eu achei muito interessante, é igual caneta sem tinta. Não faz nada e não serve para nada. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a tua visão diante do gigante? Eu quero fechar com uma frase de Martin Luther King, que diz assim: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e de conveniência, mas como ele se mantém em tempos de lutas, crises e desafios na vida. Qual tem sido a tua atitude? O gigante está te engolindo? Você está com medo dele igual o povo de Israel, igual o Saul? Ou você, apesar das tuas limitações, tem sido igual Davi? Eu sou especialista em Deus. Com Deus eu desbarato exércitos. Com Deus eu posso todas as coisas. Ou você tem se concentrado na circunstância, ou tem se concentrado em Deus? Aonde está o teu olhar? A tua atitude vai determinar quem você é. Que eu possa ter aqui neste lugar, e naqueles que estão assistindo, que possa haver aqui muitos que não tremam diante do gigante, mas digam: eu não sei o que o gigante tem, mas eu sei quem é meu Deus. Eu conheço meu Senhor, e eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive, e eu posso todas as coisas nele, porque Ele é maior do que tudo, de qualquer gigante. O gigante que vem contra mim, eu não sei, mas o Deus que está em mim, esse eu conheço, e eu sei que Ele não perde nenhuma batalha. Ele é invencível. Receba essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus.